Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de programação orientada a objetos. Antes de irmos para o conteúdo deste vídeo, eu quero mostrar para vocês um laço de repetição que fiz ontem, inclusive junto com os alunos aqui da turma que está fazendo enquanto eu gravo os vídeos, que basicamente é um laço para a gente fazer a associação entre dois objetos que possuem um relacionamento. Então a gente está na opção 5 do nosso menu, cadastrando um jogo, certo? E um jogo, ele possui um desenvolvedor. Então na hora de cadastrar, a gente pergunta lá para o usuário qual o nome do jogo, qual o preço do jogo, qual o desconto do jogo, e aí a gente pergunta qual o nome do desenvolvedor. E a gente está salvando o nome do desenvolvedor numa string, mas não basta a gente saber o nome do desenvolvedor, a gente precisa, para criar o jogo, ter o objeto desenvolvedor que possui aquele nome. Então o que a gente faz na sequência? A gente percorre o vetor ou a lista, no caso aqui a gente já está trabalhando com lista, de desenvolvedores e busca o desenvolvedor que possui o nome informado. Então nesse caso aqui a gente primeiro declarou uma referência ao objeto desenvolvedor, essa referência está nula, e aí a gente faz um for percorrendo aqui todos os desenvolvedores da lista. Então o developer index vai ser o nosso índice, ele vai ser utilizado até que esse índice for menor do que developers.size, que é o tamanho da nossa lista, e então a gente vai somar 1 a cada vez que a gente fizer uma iteração aqui do for. Aí dentro do for a gente verifica se o desenvolvedor daquele índice na lista, o get username dele, então o nome dele, é igual ao developer name que foi informado aqui pelo usuário. Se for igual, a gente salva aqui nessa referência developer este desenvolvedor específico. Inclusive a gente pode já até daí fazer um break complementando aqui. Já encontramos o desenvolvedor, então a gente faz um break. Aí a gente encontrou o desenvolvedor e a gente pode finalmente criar o jogo. Então a gente cria o jogo chamando o método construtor com o nome, o preço, o desconto e a referência ao objeto desenvolvedor que a gente encontrou na nossa lista, tá certo? Então o usuário digita o nome do desenvolvedor, a gente busca o objeto desenvolvedor que possui este nome na nossa lista de desenvolvedores e cria o game com esta referência ao objeto desenvolvedor. E aí no final adiciona aqui o nosso game na lista de games. Dito isso, o conteúdo do nosso vídeo de hoje é o polimorfismo, que é aí uma das bases da programação orientada a objetos. É realmente muito importante este conceito. Ele é razoavelmente simples, mas talvez para entender precise de um pouco de atenção, um pouco de reflexão também. Tá certo? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar com o polimorfismo aqui nas nossas classes usuário, player e desenvolvedor. Então, relembrando, a gente tem em um usuário a nossa classe mãe da nossa herança. Então, nela a gente tem um username, um e-mail e uma lista de games. Na classe player, que estende usuário, a gente tem também uma lista de jogadores que são os amigos desse jogador. Então, ela, além de ter tudo que o usuário tem, ela tem também esta lista de jogadores que são os seus amigos. E a classe desenvolvedor também estende um usuário e além de ter tudo que um usuário tem, ela tem também um endereço, que é uma string. Então, player e desenvolvedor estendem usuário. E o polimorfismo nada mais é do que a gente referenciar objetos do tipo player ou do tipo developer, né, que são filhos de user, como sendo do tipo user. Tá? Vamos ao exemplo prático aqui, que tenho certeza que vai ficar mais fácil de entender. Então eu vou criar aqui uma lista, um array list de usuário, que eu vou chamar aqui de users. New array list de user. Certo? Esta lista de usuário, então, ela não é nem de desenvolvedores e nem de jogadores. Ela simplesmente é de usuários. E agora, toda vez que eu cadastrar aqui um desenvolvedor, além de adicionar o desenvolvedor na lista de desenvolvedores, eu vou adicioná-lo também aqui na lista de usuários. E eu posso fazer isso. Então prestem atenção que eu declarei a minha lista de usuários como sendo do tipo user,
mas eu estou adicionando dela um objeto que é do tipo desenvolvedor. Então ele é do tipo developer. E eu posso fazer isso porque o developer, ele estende o usuário, tá certo? Então, como ele estende o usuário, eu posso adicionar ele na lista de usuários, posso trabalhar com ele como se ele fosse um usuário. E isso faz sentido, porque o desenvolvedor, na prática, ele é também um usuário. Mas ele é um usuário que, além de ter os atributos e métodos da classe usuário, possui também estes atributos e métodos, tá certo? Então, isso é o polimorfismo. A gente acabou não fazendo aqui ainda o método para cadastrar jogadores, certo? Então eu vou fazer rapidinho aqui o método para cadastrar jogadores para que vocês possam aí entender melhor o polimorfismo. Então vamos lá. Eu vou criar aqui a opção 6, a gente fez ali para cadastrar o jogo na opção 5. Então eu vou criar a opção 6, que é para cadastrar um jogador. Vou vir aqui e vou copiar o código que a gente fez para cadastrar um desenvolvedor. Vou vir aqui para o final. Então, quando o usuário colocar a opção 6 aqui, a gente vai criar um jogador. E aí a gente pergunta qual o nome do jogador, qual o e-mail do jogador. Aí jogador não tem endereço, né? Ele tem tudo que o usuário tem. E além disso, uma lista de amigos. Então, basicamente, a gente precisa do nome, do e-mail. A lista de amigos a gente não precisa fazer nada, já que ela será inicializada aqui no construtor e ela vai começar vazia. Então, a gente só precisa do nome e do e-mail. Com isso, a gente já consegue aqui criar um player com o nome e o e-mail. Lá no construtor, daí a lista de amigos será inicializada. E agora a gente vai adicionar. Vejam só, a gente não poderia, por exemplo, adicionar um jogador na lista de desenvolvedores. Então, jogador e desenvolvedor são usuários, mas um jogador não é um desenvolvedor, certo? Então, a gente adiciona na lista de players este jogador e também adicionamos na lista de usuários este jogador. Então, nós podemos adicionar na lista de usuários tanto developers quanto players ou também usuários, né, que não são nem developers nem players. Então, esse é o polimorfismo. Agora, a gente tem aqui na nossa lista de usuários objetos do tipo usuário, mas eles podem ser não apenas usuários, eles podem ser também desenvolvedores, que é um tipo específico de usuário, ou jogadores, que é outro tipo específico de usuário. E aí, como a gente está adicionando então toda vez tanto desenvolvedores quanto jogadores na lista de usuários, a gente pode agora criar aqui uma nova opção que a gente vai chamar aqui para listar os usuários, sejam eles jogadores ou desenvolvedores ou usuários que não são nenhum nem outro. Aí eu vou vir aqui, vou copiar a opção 2, que é o forzinho para a gente listar os desenvolvedores. Então, a nossa opção 7 agora é a listagem dos usuários. Tá? Então, vamos lá. For int, agora eu vou chamar aqui de index user. Eu vou usar uma opção aqui de refatoração do Eclipse. Selecionei a variável, vim com o botão direito refactor rename. Então, eu quero renomear esta variável. Eu vou chamá-la de index user. Então, index user vai começar em 0, a gente vai utilizá-la até que ela seja menor que users.size, index user mais. Agora eu vou colocar aqui, ao invés de desenvolvedor, usuário na posição index user mais users.get indexuser.get username. Então eu vou listar todos os usuários. E eu vou rodar o programa agora para vocês verem o resultado final e na sequência já explico mais algumas coisas aqui. Tá? Então vamos lá, opção 7, por enquanto ele não listou nada, não temos ainda nenhum usuário cadastrado. Agora a opção 1, vamos cadastrar um desenvolvedor. Desenvolvedor, aqui vou chamar de desenvolvedor 1. E-mail desenvolvedor1@gmail.com.
Endereço, vamos colocar aqui, endereço do desenvolvedor 1. Então, cadastrei um desenvolvedor. Opção 2, lista os desenvolvedores cadastrados. Opção 7, lista os usuários cadastrados. E aí vejam lá que aquele desenvolvedor ele aparece tanto como desenvolvedor quanto como usuário, porque ele efetivamente é. Ele mais especificamente é um desenvolvedor, mas ele não deixa de ser um usuário por conta disso. Então eu adicionei ele na lista de usuários também. Agora eu vou cadastrar aqui um jogador. Opção 6, nome do jogador. Jogador 1, e-mail, jogador1@gmail.com. Pronto. Agora, então, eu vou listar os usuários novamente. Opção 7. E agora a gente tem lá o desenvolvedor 1 e o jogador 1. Para que não fique dúvidas, vou cadastrar agora um novo desenvolvedor. Opção 1, nome, desenvolvedor 2. E-mail, desenvolvedor2@gmail.com. Endereço do desenvolvedor 2. Pronto. Agora, com a opção 2, eu vou listar os desenvolvedores. Está lá. Desenvolvedor na posição 0 é o desenvolvedor 1. Desenvolvedor na posição 1 é o desenvolvedor 2. Este aqui é a lista de desenvolvedores. Se eu listar agora os usuários, opção 7, vejam o resultado. Usuário na posição 0, desenvolvedor 1. Usuário na posição 1, jogador 1. Usuário na posição 2, desenvolvedor 2. Então, este é o polimorfismo. Como estas duas classes, desenvolvedor e jogador, possuem um ancestral em comum, a gente pode trabalhar com elas da mesma maneira, né? Tratando elas como sendo usuário que elas realmente são. Tem alguns poréns aqui, que é o seguinte: uma vez que a gente está trabalhando com usuários, então eu poderia aqui, por exemplo, vou criar aqui a referência ao user e vou pegar lá da lista de usuários.get index user. Então aqui peguei o usuário, não é usuário, né? É user. Opa, aqui. Então aqui peguei o usuário que a gente percorreu aquela vez. Como a referência aqui é do tipo user, eu não sei se esse usuário é um desenvolvedor ou um jogador. Então, os únicos métodos que eu consigo acessar daqui são os métodos disponíveis na classe user. E-mail, get games, get username, set email, set game, set username. Né? Não sei se ele é um desenvolvedor ou um jogador, então só consigo trabalhar com o que está disponível na classe user. Existe uma maneira que a gente pode, tendo o objeto em si, a gente pode verificar, por exemplo, se ele é um desenvolvedor ou não. A gente poderia fazer o seguinte, aqui, ó. Então eu vou pegar essa referência aqui, vou pegar esta linha. Então user, né, o usuário da vez, users.get index user, que é o forzinho que a gente está percorrendo aqui. Então na referência de user a gente tem agora o usuário da vez. Vou até, ao invés de trabalhar de volta aqui com users.get index user, vou utilizar simplesmente a referência de user aqui, para ficar mais conciso o nosso código. Agora a gente poderia, se a gente quer verificar o tipo do usuário, a gente poderia fazer assim, ó, if user instance of, e aí tem essa palavrinha reservada aqui, para verificar se esse usuário ele é uma instância. E aí lembrem lá dos nossos primeiros vídeos, né? Então, se esse objeto aqui ele é uma instância de player. Se ele for uma instância de player, aí sim a gente pode imprimir aqui. Usuário tal, a gente poderia complementar aqui. É um player. E aí a gente poderia copiar esta mesma lógica. E na sequência aqui, ao invés de fazer para player, a gente verifica se esse usuário é uma instância de um desenvolvedor. Então, se for o usuário tal, ele é um developer. Tá certo? Então, a gente verifica o tipo, né? A gente está percorrendo a lista que é uma lista mais genérica, é uma lista de usuários. E a gente não sabe se cada um deles lá dentro é um jogador ou um desenvolvedor, e eles podem ser simplesmente usuários também.
Então aqui a gente verifica com o instance of se é um jogador e aí a gente tem um comportamento específico. Se é um desenvolvedor, a gente tem outro comportamento daí, tá certo? Então eu vou parar a execução aqui e vou executar novamente para vocês entenderem também este instance of. Então, opção 1, cadastrar o desenvolvedor, desenvolvedor 1, e-mail, colocar qualquer coisa, endereço também. Na opção 6, eu vou cadastrar um jogador, jogador 1, qualquer coisa no e-mail, e vou cadastrar já um novo desenvolvedor, desenvolvedor 2, qualquer coisa, qualquer coisa. E agora vamos lá para a opção 7, para listar os usuários. Então agora a gente tem aqui usuário na posição 0, desenvolvedor 1 é um developer. Usuário na posição 1, jogador 1 é um player. Usuário na posição 2, desenvolvedor 2 é um developer. Então na mesma lista a gente tem objetos que são de tipos diferentes, mas possuem um ancestral em comum, que nesse caso é a classe user, tá certo? Então isto é o polimorfismo aqui na programação orientada a objetos. Em muitos casos, o instance of não vai ser necessário, porque em muitos casos a gente quer simplesmente saber se uma determinada classe é um user, não importando para nós, em um determinado contexto que a gente está escrevendo no nosso código, se é um developer, ou se é um player, ou se é até qualquer outra classe. A gente só quer saber se é um usuário, porque a gente sabe, por exemplo, que tem um username, um e-mail, tem uma lista de games, então a gente pode trabalhar com essas informações e a gente trabalha independente de ser um player, ser um developer ou qualquer outra coisa. E assim, o desenvolvimento ele pode acontecer de uma forma mais dinâmica. Então, outros desenvolvedores podem criar extensões à classe usuário, podem criar filhas da classe usuário, e todo o código que a gente já tem criado para trabalhar com a classe usuário vai continuar funcionando. Então, a gente poderia vir aqui agora, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, ao invés de ser só um if aqui, eu vou fazer aqui um else if, tá? E agora um else. E aí a gente tem lá, então, se for player a gente faz uma coisa, se for developer a gente faz outra, e se for simplesmente usuário, a gente vai ter um outro comportamento aqui. Pera lá, vou voltar, vou fazer melhor. Tá, então a gente já tem essa lógica aqui agora preparada para player, para developer, e supondo que a gente quer manter essa lógica funcionando, e vai vir aí um outro desenvolvedor que precisa criar uma classe nova. E criando essa classe nova, ele não quer estragar o que já está feito. Então ele vai, por exemplo, aqui, criar uma classe chamada admin. Admin estende user. Além de estender user, admin vai ter aqui um password. Agora a gente precisa criar o construtor. Eu vou usar aqui a opção do Eclipse para criar o construtor. Opa, ele criou aqui em cima, então eu vou deixar o atributo em cima, tá? E vou jogar o construtor aqui para baixo. E além daí de ter username e e-mail, ele vai receber também o password, e a gente vai inicializar o atributo aqui, this.password recebe o password que veio como argumento, tá certo? Então temos agora aqui uma nova classe que estende o usuário, um comportamento já programado aqui de player developer, e agora a gente quer no nosso menu poder, por exemplo, cadastrar admin. Vou criar aqui uma nova opção, vai ser a opção 8 para cadastrar um administrador. Vamos lá, eu vou copiar aqui a opção 6, que é para cadastrar um player. A gente vai ter lá a opção 8. Qual o nome do administrador? Qual o e-mail do administrador? E a gente vai fazer também qual a senha. Opa, o e-mail do e-mail ficou aqui. Aí não. Opa. Qual o e-mail? Qual a senha
do administrador e a gente vai salvar aqui em senha, ou melhor, password. Depois a gente vai criar aqui um admin, recebe new admin, construtor é nome, e-mail e password. Preciso adicionar esse admin. A gente poderia ter a lista de administradores aqui, então eu vou criar rapidamente. Aqui também. Admin, vou chamar de admins. Voltando aqui, então na lista de administradores, admins, a gente adiciona esse admin aqui. E na lista de usuários, a gente também adiciona o admin. Certo? Então a gente fez uma nova classe, a gente já tinha um código prontinho de usuário, trabalhava com usuário, com developer, com player, e agora a gente criou uma extensão ainda. A gente quer manter o resto funcionando e quer que essa extensão funcione também. Então a gente pode simplesmente vir aqui na listagem agora e verificar aqui, ó, se é do tipo admin. Se for, a gente simplesmente coloca aqui, é um admin. Então a gente estendeu a funcionalidade do nosso programa usando polimorfismo. A gente tem aqui o código que trabalha apenas com usuários e usando polimorfismo agora a gente adicionou um novo tipo de usuário. Vou rodar, vou criar aqui um desenvolvedor, desenvolvedor1, e agora vou cadastrar um administrador, opção 8, qual é o nome dele? Admin1. E agora na opção 7 a gente vai listar os usuários, opção 7 está lá. Usuário na posição 0, o desenvolvedor é um developer, na posição 1 é um admin. Então a gente estendeu a funcionalidade do nosso programa sem estragar o que já estava funcionando, tá? E a gente consegue inclusive reaproveitar o que já estava funcionando aqui, porque o admin ele é um usuário e a gente pode simplesmente trabalhar aqui com usuários, tá certo? Isso porque a gente está fazendo instance off. Se a gente não tivesse, a gente poderia simplesmente imprimir os atributos aqui de um usuário sem diferenciar se é player, se é developer ou admin, tá certo, pessoal? Então, este é o polimorfismo e nos próximos vídeos a gente continua trabalhando aí com sobrescrita, sobrecarga, classes e métodos abstratos, tá bom? Para finalizar aqui o nosso curso. Então, até o próximo vídeo e valeu!